Neymar retorna a Barcelona. A entrevista do pai brasileiro chocou os fãs de futebol. Amorim contou sobre a remoção de Reichswald da equipe. O inglês está indo para Barcelona. A Bavária está mirando uma das principais estrelas do último Euro. E a intensa disputa no gramado. Nós ainda não vimos tal selvageria. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e uma seleção quente das notícias mais interessantes até agora. O próximo TOP 10. Amigos, certifiquem-se de deixar seus likes reais para que possamos continuar trabalhando mesmo durante as férias de Natal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram. O YouTube voltou a apresentar falhas. Pelo menos lá estaremos sempre em contato com você. Mas eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. A La Liga tem buscado há tempo soluções para o racismo nos estádios. Agora, no caso de vários episódios de manifestações de racismo por parte dos fãs, os juízes vão parar o jogo. Javier Tebas quer garantir que a equipe cujos fãs permitiram gritos racistas seja penalizada. No Brasil, um caso desses aconteceu. Os insultos vieram apenas dos jogadores do River Plate. O famoso clube argentino enfrentou o Grêmio brasileiro na semifinal da Copa das Senhoras. E a partida foi interrompida depois que Candela Dias do River mostrou alguns gestos obscenos. E não para a árbitra, mas para a bola. Dias reagiu ao fato de que o menino sugeriu ao árbitro qual menina deveria ser expulsa por violar as regras. Os parceiros de Candela até correram para o rapaz e começaram a pressioná-lo. Boboia precisou ser resgatado. Apesar de assustado, ele não se feriu. Começou a confusão no campo. O árbitro mostrou 6 cartões vermelhos aos jogadores do River. A partida terminou com o placar de 1-1, mas isso não fez diferença. O árbitro interrompeu o jogo. Não havia o número mínimo de jogadores para continuar. E a vitória, é claro, foi creditada ao Grêmio. Os organizadores do clube feminino aqui também baniram o River do torneio por 2 anos. E também mudaram o regulamento imediatamente. Agora, qualquer manifestação individual de racismo resultará em proibição imediata para toda essa equipe. A organização confirma a posição antirracista e enfatiza que nunca tolerará tais incidentes. Mas a suspensão não era a única punição para os jogadores do River. Dias Juan Cangara, Milagros Nike Dias e Camila Ailen Duarte foram detidos após o jogo, como relatado pelo advogado deles, Thais Sankari. Segundo Sankari, as garotas não se comportaram assim por vontade própria, elas foram provocadas. No entanto, a treinadora do Grêmio, Thais Sampazos, afirmou que as jogadoras do River a chamaram de nomes depreciativos antes do jogo. Incidentes assim não podem persistir. Até quando vamos fingir que o racismo não existe? Disse a treinadora da equipe brasileira. River não defendeu seus jogadores, como esperado. O clube se posicionou contra o racismo e prometeu tomar as medidas necessárias. Provavelmente, o detido terá que procurar uma nova equipe. A chegada de Ruben Maurima ao Manchester United, naturalmente, não resolveu todos os problemas do clube. Mas, em termos de humor, vale a pena notar que o jogo dos Red Devils melhorou momentaneamente para o nível do Manchester City. Verdade, sem desmerecer Maurima. Se compararmos com o jogo sob Ten Hag, o Miu prosperou sob a Marine. A equipe, em média, faz menos interceptações, 18 contra 22. Também houve menos recuperações, 10 contra 11. Eles pressionaram e retornaram bolas na área do adversário. A equipe começou a correr menos, mas agora permite que batam mais frequentemente em seu próprio gol. Do lado positivo, o United começou a marcar mais e a perder menos a bola no alto no ataque. A Marin precisará de tempo e auxílio da liderança para resolver tudo. Seria bom se eles começassem do pequeno. Por exemplo, eles consertaram o telhado na sala de imprensa. Então os jornalistas não precisam mais sentar e se molhar. Em resposta à pergunta sobre as dificuldades que a equipe enfrentou, a Marin apontou para o chão e declarou: "Se eu soubesse como, eu teria resolvido todos os problemas deste clube, até mesmo este. Eu sei o que vou fazer, entendo tudo. Não vou dizer que estou relaxado, porque estou realmente chateado. O momento é muito difícil, mas vamos resolver os problemas aos poucos e achar as soluções." A Marin está basicamente repetindo o que Ten Hag já havia dito. O clima no MU é tenso, especialmente entre os funcionários. Sir Jim Ratcliffe está economizando nos trabalhadores. E muitos estão sendo demitidos e indo para outros clubes. E alguns, como o chefe de cozinha Amar Mesian, que os jogadores adoravam, foram para a McLaren da Fórmula 1. Para economizar, Ratcliffe até recusou a festa corporativa anual. De acordo com os dados antes da final, Miu da Inglaterra anunciou aos funcionários que eles só receberiam ingressos para o jogo contra o Man City.
e os veteranos também pagaram pelos ingressos de acomodação. Bruno Fernandes ficou chocado com o comportamento da liderança. O capitão até foi aos chefes e disse que estava pronto para financiar o pacote clássico para os funcionários do seu próprio bolso. Mas ele foi recusado, temendo um golpe na reputação. Bem, conseguiram evitar o golpe. Rabi se tornou o mais desejado entre os jovens treinadores. Sinceramente, ainda é difícil acreditar na história que o espanhol criou em Liverpool. Mais uma vez na temporada passada, os farmacêuticos não perderam 51 partidas seguidas. Nenhuma equipe na história do futebol já fez algo semelhante. Tornaram-se o 8º na história da Top Liga a não perder nenhuma partida no campeonato, com a melhor porcentagem de vitórias entre eles. E ainda marcaram em média 2 inteiros e 65 pontos por jogo. Terceiro resultado na história da Top Liga. Isso com o 5º orçamento na Bundesliga. E a própria equipe Alonso assumiu, lembro, no fundo da tabela. Xabi trouxe ao Bayern o primeiro campeonato em 20 anos. Interrompeu o domínio de 11 anos da Bavária. Ganhou a taça e a supertaça. Chegou à final da Liga Europa. Com o elenco que ele tinha, Alonso fez mais do que o máximo, porque o máximo acabou sendo significativamente menor. E ele surpreendeu novamente, após todas as suas maravilhas. Ficou no Bayern, embora houvesse ofertas do Bayern e do Liverpool. Além disso, ele pode continuar trabalhando com farmacêuticos. Segundo Bill, Rabi tem um excelente relacionamento com a direção do clube. Com a família do treinador, é muito confortável em Leverkusen. E ninguém será capaz de persuadir Alonso a deixar o Bayern no futuro próximo. Ninguém, exceto o Real Madrid. Sem alternativas. Nem o Liverpool e o Bayern têm uma chance, se de repente decidirem demitir Slota e companhia. Com Alonso, é a mesma lenda dos vermelhos como os derrotados. A questão é se Florentino Pérez demitirá Carlo Ancelotti. Agora as coisas dos madrilenhos estão indo bem, especialmente dado o fraco desempenho recente do Barcelona. Kylian Mbappé, enfim, se achou e passou a colaborar. Ele até conseguiu ganhar um pênalti de Mbappé por sua habilidade de marcar de longe. Aparentemente, os chutes de longa distância são principalmente mantidos nos treinos. Dada a relação entre Pérez e Ancelotti, é difícil saber se o presidente gostaria de trocar o treinador, mesmo por alguém tão promissor como Xabi Alonso. Mas se o próprio Xabi não planeja ir a lugar nenhum além do Real e diz isso a Pérez, então Florentino entenderá que pode esperar mais uma temporada, ou até outra, até Ancelotti terminar sua carreira ou enfrentar uma crise da qual não possa se recuperar. Jürgen Klopp ainda não planeja voltar ao trabalho de treinador. Ele não se afastou após a derrota, mas ele não sabe se será treinador novamente. Ele insinuou que pode se aposentar, mas não sabe se a paixão retornará. Assim como para Pep Guardiola, Jürgen tem uma opção interessante para trabalhar na seleção. Na seleção nacional há mais stress, mas também há mais tempo para descanso e família. Além disso, a Federação Alemã de Futebol está de olho em Klopp. Jürgen já expressou seu desejo de voltar a trabalhar com a Bundesliga no futuro. Klopp receberá uma proposta de contrato após a Copa do Mundo na América do Norte. Claro, sob a condição de que Julian Nagelsmann fale ou queira fazer um retorno ao futebol de clube. Isso é muito provável. Treinar a seleção é uma honra, mas para treinadores jovens e progressistas, trabalhar em clubes é mais atraente, especialmente para nerds táticos, como Nagelsmann. Lá eles podem se desenvolver plenamente. Mas para treinadores com experiência de vida, como Klopp, é melhor trabalhar em equipes nacionais. E por vezes, até mudar drasticamente de carreira. Alguém vai para um negócio, alguém se torna um embaixador do clube ou diretor esportivo. Mas Jürgen decidiu liderar a rede de olheiros da Red Bull. A decisão do alemão levantou imediatamente perguntas. Fãs do Mainz, Borussia e Liverpool estão insatisfeitos com Klopp, acusando-o de traição. Segundo o Mail Sport, Jürgen recebeu uma proposta da Red Bull há mais de 2 anos e aceitou de imediato. Além disso, ele realizou reuniões secretas às costas da direção do Liverpool. Alguns torcedores dos Reds até sugeriram que Klopp, na verdade, nunca teve nem teve qualquer vantagem. E ele só saiu de Liverpool porque gostou da oferta do Red Bull. Não conheço esse ponto de vista. Considerando as últimas declarações de Oliver Minzlaff, chefe da Red Bull, é possível acreditar nessa versão. As negociações com Klopp foram as mais fáceis em 2 décadas. A parte financeira levou apenas 20 segundos, pois ele declarou de imediato estar pronto para assumir a tarefa. Em geral, parece que Klopp realmente pensou sobre trabalhar na Red Bull antes mesmo de sair de Liverpool. Nico Williams não saiu do Athletic Bilbao no verão. Barcelona nem sequer escondeu o desejo de contratá-lo. As razões para o fracasso da transferência permanecem um mistério. O catalão culpa totalmente Nico, como se ele não quisesse deixar seu clube de origem.
Seu irmão Iñaki poderia tê-lo retido. Em seu tempo, o irmão mais velho tinha muitas oportunidades para avançar, mas ele preferiu a lealdade. Mas não descarto que os cinegranatos simplesmente não tinham dinheiro para a transferência. O Atlético teria pedido uma soma considerável. Williams teve um excelente desempenho na Euro, mas sua eficácia no Atlético está longe do que era no verão. Somente 4 gols de cabeça em 17 jogos. Isso pode estar ligado ao fato dele atuar por um time bastante modesto. Mas nos 2 jogos do Vasco que eu assisti, o Nick claramente estava perdido, tanto na sua posição natural na ala esquerda, quanto como um atacante. Verdade, nos últimos jogos, parece que Williams está recuperando sua forma. Os principais clubes voltaram a segui-lo. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o Bayern de Munique está de olho em Nick. Os vermelhos estão se preparando para renovar as alas, já que Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman e Brian Zaragoza podem deixar a equipe. Se Nick rejeitou o Barcelona por preferir o Atlético, a proposta do Bayern é mais provável, pois é um time de outra liga. Mas na lista curta dos muniquenses, Nick compete com Jamie Gittens, do Borussia Dortmund. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, está animado com o winger Schmelly. E eu entendo o porquê. Um dos jogadores mais brilhantes do Borussia nesta temporada, e também na última. O Bayern está habituado a enfrentar adversários na liga. E há mais vantagens nisso. Por que não enfraquecer o Borussia novamente? Embora não me surpreenda se os vermelhos assinarem com Nika e Gittens. Afinal, o jogador provavelmente sairá do time. Zaragoza também tem grandes chances. E Sane ainda não renovou o contrato. Há muitos rumores sobre o futuro de Neymar. Recentemente, o brasileiro tem sido associado ao Inter Miami. Não acredito que ele ficará no Al Hilal. Primeiramente, o clube deve questionar a viabilidade de pagar ao atacante 20 milhões de euros anuais, dado seu histórico de lesões. Nos últimos 2 anos na Arábia Saudita, ele passou mais tempo jogando contra-ataque e pôquer do que jogando futebol. Não é que o jogador seja culpado, mas por que o clube arriscaria e ofereceria um contrato nas mesmas condições de novo? Além disso, a equipe se sai muito bem mesmo sem o brasileiro. E seria melhor gastar 2 milhões de salário com algum novato da Europa. Kevin De Bruyne, por exemplo. Seu contrato está terminando e ele ainda não renovou. Se buscarem um atacante específico, podem recorrer ao Barcelona. Parte da liderança do Barcelona quer vender Robert Lewandowski agora mesmo. Se Al Khelaifi ainda concordar em renovar o contrato com Neymar, tenho certeza que oferecerão ao brasileiro condições muito mais modestas. E não é certo que ele as aceitará. Fontes sauditas confiáveis relatam que todos os rumores sobre a provável mudança de Neymar para o Inter Miami estão sendo espalhados pelo próprio jogador e seu pai na tentativa de obter a melhor oferta de Al Khelaifi. Neymar também tem uma opção com o Santos. Recentemente, Neymar expressou sua insatisfação, respondendo à oferta de Depay para se transferir para o Corinthians. Santos é o maior clube do mundo. Ele é superior a todos. Ele apresentou ao mundo o Rei Pelé e o Príncipe Neymar. Respeito muito o Corinthians, mas é preciso respeitar o Santos também. Essa é a minha equipe favorita. Ela também pode voltar para outra equipe que eles amam. O pai do jogador já iniciou as negociações para a transferência ao Barcelona. Não acredita? Avalie o que disse por último. Ir para o Barça foi totalmente sua escolha. Eu tinha propostas do Barça e do Real. A oferta do Real era 3 vezes maior. Mas ele disse não, porque queria jogar com esses caras. O sonho dele era jogar pelo Barcelona. Neymar pai revelou os reais motivos da transferência do filho para o Paris Saint-Germain. De acordo com Neymar, ele não saiu por dinheiro ou por temer ficar na sombra. Não, Neymar simplesmente não queria ocupar o lugar da principal estrela, que pertencia a Messi, enquanto a liderança do Blaugrana planejava entregá-lo a Neymar. Ney, por amor ao Barça, recusou enganar outrem e foi para o Paris Saint-Germain. Parece que o pai do jogador de futebol está tentando tirar uma oferta do Blaugrana. E considerando a relação do clube com o envelhecimento Lewandowski, isso é até bastante provável. Marcus Rashford provavelmente passará sua última temporada em Old Trafford. O inglês quer sair do time, e a liderança concorda em vendê-lo, assim como os fãs. Só resta encontrar um comprador com dinheiro. Recentemente, Rashford não tem jogado, inclusive por causa de sua genial entrevista, na qual ele quase abertamente falou sobre uma possível transferência. Robben Amorim confirmou que foi ele quem deixou Marcus sem treino. Deixar Rashford de lado foi minha decisão. Ele quer jogar e tenta, mas a decisão é apenas minha. Eu faço do meu jeito, e esse é o único caminho que conheço para o sucesso. Se eu não fizer isso, vou me perder. A liderança não pressiona o Amorim. Eles o estão deixando lidar sozinho com essa questão. O problema é que não há garantias de que será possível vender o Marcus em janeiro.
Manter um jogador na reserva com um salário de 30 mil libras por semana? Não, o Mil já teve esse problema com o Sancho. Não é fácil se acostumar, mas ainda assim. Luis Enrique é contra Marcos se mudar para o Paris Saint-Germain. Rashford recusará as ofertas da Arábia Saudita. Na Inglaterra, ainda não há quem queira adquirir tal jogador de futebol. Há interesse por parte do Barcelona, mas, como sabemos, a situação financeira do Blaugrana é difícil. Portanto, como escreve Tim Tolk, no inverno o Granada virá ao United com uma proposta. Propomos uma troca. Ansu Fati e um pagamento adicional por Rashford. Não parece ser um negócio muito promissor. No Manchester United já tem Mason Mount, que está fora até março novamente. Por que precisariam de mais um jogador de futebol eternamente traumatizado? Eles querem mesmo vender Rashford, mas por que pegar outro problema no lugar? E o quanto Marcos será útil para o próprio Barça? Os catalães jogam futebol vertical. E esse inglês pode se revelar completamente, se Huntflick escolher as chaves certas para ele. Infelizmente, Rashford não é fã de pressionar, ao contrário do alemão. Por isso, sugiro que o Barça avalie outras alternativas. A fonte escreve que os blaugranas também estão de olho em Huichan Huang e Rafael Leão. Na minha opinião, Kvara é a melhor escolha. O jogador mais comandante e estável deste trio. A Juventus é a melhor equipe dessa temporada nas 5 principais ligas. Os turinenses já foram campeões da Série A em 10 ocasiões. 12 empates em 23 jogos da temporada. Qual é o problema, então? A culpa é principalmente do futebol, com o qual Thiago Motta começou. Como em Bolonha, ele não impressionou de imediato com sua visão de jogo. Do contrário, ficariam sobrecarregados e suas cabeças explodiriam. Um híbrido de jogo posicional e relacional. Esquema 2-7-2. Imagine como os jogadores se sentiram após o trabalho do treinador Alegre. Por isso, Motta começou a usar apenas a parte posicional de seu futebol, com a qual os jogadores estão familiarizados. E as opções ofensivas do jogo são precisamente baseadas em elementos revolucionários, relacionados à mudança livre de posições entre os jogadores. Além disso, Motta não tem um ala como Gilead. Em vez disso, ele usou Arsaline no balão, mas Gonzalez se machucou. No final, São segura a bola. Via não está bombardeando. Além disso, o fato de que Motta é deliberadamente cauteloso e tem medo de correr riscos, incluindo por causa de uma série de lesões. Juve sofre mais do que outras equipes de topo da Série A por causa de um elenco incompleto. Primeiro de tudo, os problemas surgiram na defesa. O clube perdeu 2 zagueiros de uma vez por causa de lesões no ligamento cruzado, incluindo o incrivelmente importante Gleison Bremer. Os turinenses comprarão novos no inverno. Colcho Mercato escreve que a velha senhora enviou um pedido ao Chelsea por Axel Disasi. Uma opção válida, um zagueiro forte, mas perdeu a titularidade no Chelsea e tem atuado principalmente na Liga da Conferência. Isso significa que ele pode ser pego com um desconto significativo. Além dele, a fonte escreve sobre o interesse em David Gansko, do Feyenoord, e Antônio Silva, do Benfica. Segundo informações, os turineses também tentarão alugar Fikayo Tamari de Milão. Anteriormente, Rosaneri considerava-o um jogador extremamente útil e nem sequer discutia sobre uma possível transferência. Mas agora eles aceitam a transferência. Milan vai pedir cerca de 30 milhões. Juventus está pronto para alugar Fikayo com a obrigação de comprar por 15. Por enquanto, a diferença é grande. Mas nas negociações na Arábia Saudita, onde Milan e Juventus jogarão pela Supercopa da Itália no dia 3 de janeiro, ambas as partes tentarão chegar a um compromisso. Durante a pausa nos campeonatos europeus, as notícias são alimentadas pelo caos colombiano da Juventus, não desejado pelo Atlético Nacional. O Atlético Nacional venceu a taça colombiana contra a América, no estádio Scal. Poucos lembrarão devido ao futebol. Uma verdadeira selvageria acontecia no estádio. No primeiro jogo em casa, o Atlético venceu por 3-1. No segundo, apenas seguraram o 0. Vendo a situação, os torcedores dos anfitriões invadiram o campo. A polícia tentou contê-los, mas isso só enfureceu os fãs. O juiz foi forçado a parar a partida. Os jogadores fugiram às pressas para as arquibancadas. Torcedores americanos atacaram funcionários da segurança, usando barras de ferro, tábuas e pistolas de fogos de artifício. E como eles conseguiram levar isso para o estádio? Lembra-se do diálogo em gálico sobre a elasticidade de certas partes do corpo humano. Mas dificilmente é esse o caso, a menos que alguns fãs tenham levado a arma em partes e então a montaram. O campo se transformou em uma arena para batalhas de gladiadores. Os feridos tiveram que ser carregados em macas. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, incluindo 8 funcionários das forças de segurança. De acordo com a mídia local, os fãs americanos planejaram previamente arruinar a celebração do Atlético Nacional.
O chefe da polícia de Cali, Coronel Carlos Avendaño, disse que objetos proibidos foram trazidos para o estádio. Os fãs agrediram as patrulhas e até os criminosos. O ocorrido parece lamentável e inaceitável. Propomos punição aos criminosos. O que aconteceu parece lamentável e inaceitável. Oferecemos uma recompensa de até 30 milhões de pesos para quem fornecer informações úteis que permitam identificar os culpados. Eles serão responsabilizados. A Federação Colombiana de Futebol provavelmente punirá a América pelo comportamento de seus fãs. O Atlético conquistou o título. O Nacional estava liderando com 2 gols no momento da paralisação do jogo. Depois disso, ninguém quis continuar jogando para evitar a repetição da tragédia. Claro, a vitória do Nacional teria sido muito mais agradável sob outras circunstâncias. E eles organizaram uma comemoração digna. O proprietário americano do Milan, Jerry Cardinal, que também organizou uma discussão verbal significativa. O proprietário americano do Milan, Jerry Cardinal, que é odiado pela maioria dos fãs do Rossoneri, veio com uma palestra para a Harvard Business School para falar sobre seus super segredos de sucesso. Cardinal decidiu provocar a Inter. Conquistar o campeonato é um objetivo importante, mas é preciso manter o equilíbrio e vencer com sabedoria. No ano passado, a Inter levou o que queríamos. O Cardeal acrescentou que para os investidores focados em aumentar o final, nós queremos. O Cardeal acrescentou que para os investidores focados em aumentar o valor final, sua tarefa é fazer com que o Milan lute pelo Scudetto todos os anos. Participe da Liga dos Campeões todos os anos e aumente o valor da marca. Na verdade, no que ele está errado? E o valor da marca dele? Na verdade, no que ele está errado? As atitudes dele são compreensíveis. Prioriza o dinheiro. E isso é correto, para ele como proprietário de um negócio. Só que a alfinetada no Inter não tem nada a ver. Steven Jan não se irritou por causa do Inter. Os gastos em Razzurri não excedem os de Milão. Financeiramente, tudo está em ordem lá. Na verdade, eles sobrevivem com pouquíssimo dinheiro. E eles ainda pegam títulos. Jean queimou por causa do seu negócio lateral. A resposta do chefe da Inter, Beppe Marotti, veio imediatamente. Não queria falar sobre isso, mas agora acho que devo responder. Seus comentários ultrapassaram todos os limites. Eles foram desrespeitosos com a reputação e a imagem do clube. O Cardeal se perdeu em seu próprio discurso. De fato, nos últimos anos, nossos acionistas majoritários enfrentaram dificuldades financeiras. Porém, há alguns anos buscaram o suporte da OK3. E agora essa empresa, com 46 milhões de euros, até 46 no último ano, com 46 milhões de euros até 46 na última temporada. O Inter se tornou o único time de Milão com 2 estrelas. Ou seja, o Inter se tornou o único time de Milão com a 2ª estrela. Ou seja, conquistando 20 campeonatos. Marotta simplesmente arrasou o Cardeal com os fatos. E hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Amigos, seus likes, seus comentários, suas inscrições são muito importantes para nós. Ontem, finalmente, conseguimos reunir 5.000 curtidas. Vamos tentar alcançar essa marca hoje, para que possamos definitivamente ser vistos amanhã. Continuaremos trabalhando mesmo durante as festas de Natal. Bem, meu nome é Kirill Cast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa, Yuangai, amigos. Legendas criadas.